Please raise your hand, and there you are. Yes, you have the floor. Senhora Presidente, demais parentes indígenas de todo o mundo. A organização que represento, chamada Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, reúne organizações regionais de base de 4 cantos do Brasil. Atua na defesa do direito à vida dos povos, de mais de 300 povos, falante de 270 línguas. Apesar de sermos 1 milhão de indígenas que sobreviveram à grande invasão de 1500, ainda hoje representamos 1/3 da diversidade étnica da América do Sul. Vimos a este fórum porque a situação de violação de direitos humanos e territorial dos povos indígenas no Brasil se agravou fortemente nos últimos anos. Ao contrário que diz o governo brasileiro, divulgando em espaços internacionais, relatando uma suposta harmonia entre os povos indígenas e o Estado Nacional, temos a certeza, ao afirmar que a situação dos povos indígenas no Brasil é a mais grave desde a redemocratização do país. Seja na quantidade de indígenas assassinados, seja na iniciativa de esfalecer nossos direitos conquistados ao sangue do nosso povo. Está em curso no Brasil uma série de articulações e iniciativas que buscam reduzir e suprimir o direito dos povos indígenas, reconhecido pela Constituição Federal brasileira e reafirmado por tratados internacionais, textos normativos, dos quais o Brasil é signatário. No Congresso Nacional, a bancada ruralista, os representantes do agronegócio, querem de todas as formas aprovar mudanças nos direitos constitucionais estabelecido nos artigos 231 e 232 da Constituição Federal. Soma-se às iniciativas de proposta de emenda constitucional a PEC 215, que pretende transferir para o Senado, Congresso Nacional, hoje maioritariamente composta por representantes do agronegócio, a competência de demarcar as terras indígenas, usurpando uma prerrogativa constitucional do Poder Executivo. O modelo desenvolvimentista brasileiro objetiva disponibilizar os territórios indígenas e de outros segmentos de comunidades tradicionais para a exploração descontrolada dos bens naturais, a expansão do agronegócio e a implantação de grandes empreendimentos, principalmente energéticos, e a exploração mineral, obras de infraestruturas que comprometem a sobrevivência e a continuidade física e cultural dos povos indígenas. O governo brasileiro paralisou o processo constitucional de demarcação dos nossos territórios, aumentando gravemente os conflitos territoriais em várias regiões do Brasil. Nunca em nossa história recente vimos tantas lideranças ameaçadas de morte, comunidades inteiras inclusas no programa de proteção e, no caso do estado em que moro, lideranças assassinadas à luz do dia, com seus assassinos impunes. Meu estado concentra a maior quantidade de lideranças indígenas assassinadas na última década na luta pela terra. Ontem mesmo, uma liderança do meu povo sofreu um atentado de vários tiros, que foi em seu carro. Felizmente, apenas um acertou a sua perna e segue vivo. No meu estado, pelo menos 20 lideranças indígenas foram assassinados na última década devido às suas lutas pelo território. Outros 350 assassinatos dos mesmo período resulta de um processo de confinamento dos nossos povos em pequenos territórios. O povo Kaiowá-Guarani, em meu estado, diante da falta de suas terras, contabilizaram desde 2000 cerca de 690 suicídios, sendo que em 2013 foram 73 casos, o maior registrado em um ano, dos quais 70% eram jovens. Diante da inércia do governo, vimos uma cidade inteira se revoltar, alimentada por desinformação, pelo racismo contra o povo tenhari no Amazonas. O povo tupinambá, após vários conflitos e ataques às suas comunidades em seu território militarizado e suas lideranças ameaçadas de impedidas de denunciar a sua realidade. Trazemos também a situação do povo Caingangue, que na semana passada teve 7 lideranças do seu povo preso no Rio Grande do Sul, como resultado
de ações em defesa da sua comunidade. No Brasil, uma violenta campanha de criminalização, discriminação e racismo contra o nosso povo, informações midiáticas são difundidas, visando burlar os fatos reais e projetar inverdades que constituem uma verdadeira invasão de direito. Na concepção deles, os povos e comunidades indígenas se constituem invasores, subvertores da ordem e, principalmente, são obstáculo ao desenvolvimento nacional. O Poder Executivo, por meio do Ministério da Justiça, tem atuado em convencer o movimento indígena a negociar nossos direitos, propondo grave mudança no processo de demarcação dos nossos territórios, estabelecido pelo Decreto 1775, em favor do latifúndio e agronegócio. Sobre o processo estabelecido pelo governo para regulamentar a Convenção 169, no Brasil, a APIB se retirou das mesas de negociações, porque o próprio governo atropelou o encaminhamento, publicando a Portaria 303, que desrespeita, desqualifica a Convenção, em que Suma quer viabilizar megas projetos em terras indígenas, por exemplo, em relação aos casos de hidrelétricas de Belo Monte e Tapajós, levado a cabo sem um processo de consulta. Para a vossa informação, sobre a reunião de alto nível a ser realizada em setembro, conhecida como Conferência Mundial dos Povos Indígenas, venho afirmar que os povos indígenas do Brasil só souberam desta iniciativa este ano através de um informe rápido do governo brasileiro em uma reunião que há na CNP, que há uma vaga. Face a esse quadro de agressões, nossos direitos indígenas, principalmente territoriais, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil recomenda ao Fórum Permanente sobre o Direito Indígena, o CSEG, que o Fórum Permanente envie urgentemente observadores ao Brasil para que acompanhem a realidade dos conflitos territoriais, situações ausentes nos relatórios do governo. Que o Fórum urja ao Brasil a retomada do processo constitucional de demarcação de terras indígenas, cuja paralisação tem ampliado gravemente os conflitos territoriais. Lamentavelmente, o governo Dilma é o que menos tem demarcado terras indígenas, portarias de identificação, declaratórias e decreto de homologações não têm sido publicados, mesmo quando este não possui impedimentos judiciais, perpetuando a agonia dos povos indígenas. Que o Fórum realize um seminário internacional em conjunto com o Escritório da ONU de Drogas e Crimes sobre a criminalização dos povos indígenas e suas organizações quando defendem seus territórios. Que o documento final da reunião do alto nível em setembro, conhecida como Conferência Mundial dos Povos Indígenas, caso realizada, seja contundente quanto à implementação de ações efetivas nas distintas áreas de interesse dos povos indígenas, principalmente a efetiva devolução dos nossos territórios tradicionais. A APIB acredita que espaços como esses são fundamentais, que nossos povos tenham vidas melhores, e por isso pedimos o apoio dos parentes indígenas de outras regiões do mundo, convidando a se somar conosco nesta luta pela vida. Eis o caminho para a construção de uma sociedade realmente democrática, multiétnica, pluricultural e justa. Obrigado. I'd like to thank Mr. Ferreira for his statement and drawing attention to the urgent human rights issues facing Indigenous peoples in Brazil. I'd also like to thank the interpreters for accommodating his presentation in Portuguese. Thank you again. I'd now like to call upon His Excellency Mr. Christian Barros Mele, Permanent Representative for the Government of Chile,